Boa noite. Foi bem bacana, assim, da maioria da parte. Temos uns 40% do pessoal encarnado e 90% do pessoal desencarnado. Vamos tentar aumentar os encarnados para ver se consegue empatar aí. Boa noite. Agora ficou bem parelho. Agora a gente conseguiu chegar perto. Bom, pessoal, me chamo Eduardo Santos. Vou ficar com vocês sobre o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E falando especificamente sobre o destino da Terra ser um hospital, ser uma escola, ou ser um conjunto de fatores com uma certa negatividade quando a gente olha. E a gente sempre se pergunta isso quando a gente fala que a Terra é uma escola e um hospital. Então, se a gente está num lugar onde tem uma escola onde é uma escola e um hospital, quer dizer que aqui tem aprendizes e doentes. E são todos esses que estão por aí andando pela Terra, menos eu. Sabe que não, né? Somos nós, os doentes e os aprendizes. Só que a gente tem uma dificuldade de entender o que a gente veio fazer aqui. E a gente volta lá naquelas perguntas básicas que normalmente a gente faz. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a minha missão? Quem sou eu? A gente normalmente se pergunta isso. E qual a minha missão é um item que está vinculado ao que nós viemos fazer aqui. E nós viemos aqui nos tratar. Nós viemos aqui aprender. Porque pasmem vocês, e quando eu me dei conta disso, demorou bastante para me dar conta disso, eu fiquei abismado, desesperado. Nós não somos perfeitos. É difícil a gente entender isso. A nossa imperfeição é um problema para nós. Porque a gente consegue enxergar a imperfeição no outro, mas enxergar a nossa imperfeição é muito difícil. Porque para assimilar a nossa imperfeição, nós temos que aceitar o estágio que nós estamos. Nós trabalhamos sim para a perfeição, todos nós, sem exceção. E às vezes a gente pergunta assim, mas como que um assassino pode estar trabalhando para a perfeição? Ele está. Assim como nós. Que talvez tenhamos sido o assassino de ontem. E por termos trabalhado lá para sermos melhor, hoje não estamos mais matando ninguém. Que é outra consequência que a gente tem dificuldade de entender. Nós já matamos. Quer que seja por comida, por maldade, por revolta, por honra. Nós já matamos. Lá atrás. Alguns mais atrás, outros mais para frente. Mas nós já tivemos lá. Se nós nos livramos disso, é sinal de que quando nós estávamos lá nessa condição, nós estávamos nos aperfeiçoando. O problema é que a gente já viveu talvez alguns milhares de encarnações e a gente acha que nessa encarnação a gente vai ser perfeito. A gente acha que essa é a bola da vez, é a varinha mágica. Agora eu vou conseguir ser Jesus. O modelo. É nessa encarnação que eu vou ser ele. E aí vem as frustrações, porque nós não vamos ser ele nessa encarnação. Exceto tem algum missionário aqui no meio, aqui, me desculpe se eu estiver falando, mas eu estou falando assim pela média. Se tiver algum missionário aí, bom, aí desculpa eu não ter enxergado isso de antemão. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Quantas encarnações serão necessárias? Faço a mínima ideia.
Mas não faço a mínima ideia mesmo. E como bem disse o Edson, enquanto sociedade nós ainda estamos batalhando para nos tornar um planeta regenerado. Ou seja, um planeta, uma das casas do nosso Pai, onde o bem supera o mal. E nós estamos num planeta ainda onde o mal supera o bem. Ah, mas não é isso que eu vejo na rua, Eduardo. Não tem tanta tragédia assim para tu dizer que o mal supera o bem. O mal não se faz só nas atitudes. O mal não se faz só nos fatos. O mal se faz nos pensamentos. O Edson bem colocou aqui, tudo daquilo que nós somos criados é energia. E tudo aquilo que nós fazemos, inclusive o nosso pensamento, se transforma em energia. E vai para o universo. E a maior parte da energia que nós jogamos no universo, ela não é boa. A maior parte do que nós colocamos para ele não é boa. Uma parte dela é boa, mas a maior parte não é. Tentem raciocinar vocês e pensar no dia a dia de vocês. Pensem por quantas vezes vocês pensam coisas boas para as pessoas que não sejam vocês. E por quantas vezes vocês pensam coisas ruins para as pessoas. Para as pessoas, para o universo, para os animais, para as coisas. Se nós fizermos o balanço de Santo Agostinho lá no final do dia, o Edson disse para a gente fazer, dá para fazer. Mas se for anotar, pegue um caderno grande. A primeira vez que eu li isso, eu peguei um bloquinho. E toda noite eu pegava aquele bloquinho e achava que eu ia escrever ali tudo que eu tinha feito que eu não tinha gostado naquele dia. Olhando para mim como um ser imperfeito e tentando entender o porquê das minhas atitudes. O bloquinho era assim, quadradinho. Ia ter umas 70 folhas, mais ou menos, quadradinhas assim, desse tamanho. Em 3 dias eu comprei um caderno. É gigante como a gente pensa uma coisa de nós e como a gente age de uma maneira diferente. Quer que seja em pensamento, quer seja em atitude, quer seja em sentimento. E quando a gente faz a reflexão profunda daquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, isso escancara, abre para nós. Porque aí a gente se despe dessas máscaras todas que todos nós criamos. Nós criamos uma máscara para a sociedade. E para nós mesmos, muitas vezes nós nos olhamos no espelho e o que nós enxergamos não somos nós. É uma máscara. Vocês aqui agora estão enxergando não o Eduardo. Estão enxergando a máscara que o Eduardo criou para estar aqui. Até porque se vocês me enxergassem não ia ser bom. Talvez vocês iam correr. Não ia estar aqui. Isso já é uma providência divina, né? A gente poder fazer uma máscara para os outros enxergar. Porque senão seria complicado assim, a gente enxergar. Talvez o próprio espelho não deixaria a gente sair de casa de medo do que a gente ia ver. Poxa, Eduardo, mas, quarta-feira, tá negativo hoje, hein? Só coisa ruim. Tá vindo aqui, botando a gente para baixo completamente. Não. Pelo contrário. Eu quero aqui, junto com vocês, entender quem a gente é, pra gente fazer uma escolha. E a escolha é só nossa. De mais ninguém. A gente precisa fazer essa escolha. Porque a gente pode parar, sentar aqui e reclamar da gente, do mundo, do universo, de Deus. Ou a gente pode ser o Nick. E fazer a escolha de ser feliz. Apesar de. E aí, apesar de, cada um bota tudo que tiver que botar lá dentro do apesar de. Porque todo mundo tem problema.
Todo mundo tem família, que muitas vezes é sinônimo de problema. Todo mundo tem perda. Todo mundo tem dor. Todo mundo tem sofrimento. A diferença não está no que a gente tem. A diferença está no que a gente faz com isso. É como a gente escolhe viver com isso. Tem coisas que nós podemos mudar. Tem outras que são consequências, como Edson disse. Lei de causa e efeito. E muitas vezes a gente se questiona, mas lei de causa e efeito, eu não fui tão ruim nessa vida para estar passando por tudo isso. Talvez nessa não. E nas outras? E o que a gente pediu? A gente chega lá no plano espiritual para reencarnar, a gente pede, assim como tem tudo isso de planetas, de galáxias, de universos, como o Edson comentou, tem aqui no nosso planeta Terra, na crosta terrestre, nós encarnados hoje somos em torno de 7 bilhões no nosso planeta. Em volta da nossa crosta tem quase 30 bilhões. Esperando para estar aqui, no nosso lugar. Esperando a vez deles. Estão lá esperando. Como eu digo, estão lá no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar. Para carregar ele. Quando a gente está lá, a gente começa a se sentir pronto para tudo. Então a gente... Agora eu quero evoluir. Eu quero, de novo, me bota lá na Terra. Pega os manos superiores e começa a bombardear. Me bota lá na Terra, mas me bota mesmo. Mas faz assim, ó. Me bota numa situação complicada. Faz eu chegar lá num lugar ruim. Eu quero ser pobre. Eu quero sofrer. Ah, se eu tiver doença, quantas doenças eu vou ter? Umas 5, 6. E perder, eu quero perder bastante gente. Porque isso é evolução. Conforme eu vou aceitando as coisas que vão acontecendo, entendendo, passando por aquilo que eu tenho que passar e recuperando algumas coisas que eu fiz para algumas pessoas, eu vou evoluindo. Então a gente acha que lá está pronto para tudo. Chego lá e digo assim, não, eu quero mais. Eu quero ser filho, ou pai, ou mãe, daquele serzinho lá que me fez mal na última vez. Aquele lá que pegou a minha esposa daquela vez, eu quero agora que seja meu filho. Eu quero que seja meu pai. Ou minha mãe. Meu irmão. Faz isso, bota tudo isso pra mim. Pode botar, bota mais. Os caras pegam a nossa lista lá, olham assim e falam assim, cara, vamos botar 10% que esse cara está pedindo. Vamos botar 10, porque se nós botar o que ele quer, vai ser feia a peleia. Vamos botar 10. Aí eles botam 10. E a gente embarca na nave e encarna. Chega aqui, começa os problemas, a gente fala, primeira coisa que a gente faz, Deus, por que comigo? Eu fico imaginando Deus nessa hora. Ele deve ficar pensando assim, porque tu pediu, criatura. Tu queria. E olha que eu fiz os caras tirar metade, mais da metade do que tu pediu. A gente esquece, como disse o Edson. É uma providência divina a gente esquecer, porque a gente lembrasse do que a gente pediu. E visto o que a gente está fazendo, talvez a gente se decepcionasse muito conosco. Então eles vão lá e ó, corta, apaga. Aí veio aquele serzinho maravilhoso, meu filho, coisa mais linda, anjo do papai. Quando ele faz 8 anos eu tenho vontade de matar ele, porque não me obedece para nada. E mais, retruca tudo que eu digo, é contra tudo que eu falo, rebelde. Aos 14 quer fugir de casa, me odeia. Quer ver? O diabo não quer me ver. Ah, lembra do que tu pediu? É, o carinha aquele que pegou a tua mulher lá, né? Tu queria